Olá, no Fala Professor de hoje vamos falar sobre o inverno deste ano na produção gaúcha. O outono terminou com muita chuva e a gente está enfrentando um inverno bastante chuvoso. Para conversar sobre isso, explicar como isso impacta na produção, eu estou aqui com o professor Fernando Pfeiffer, coordenador do curso de agronomia da UBRA. Tudo bem, professor? Então começo lhe perguntando como esse fim de outono e esse começo de inverno chuvoso impactam na nossa produção. Bom dia a todos. A gente tem num primeiro momento, né, a questão da chuva bastante importante no quesito de produção de pasto, principalmente, né? Então a gente sai do inverno, começa um inverno, né, bastante chuvoso, teve um maio, né, que foi um recorde de chuva no estado todo. Então no momento que havia implantação das pastagens, essa pastagem acabou atrasando, né, e no momento da implantação dela, até o período de começar os primeiros pastejos, isso acaba atrasando em função principalmente da falta de luminosidade. Essa questão da falta de luminosidade, qual foi o tamanho dessa falta de luminosidade e como é que ela impactou de fato também na produção? Bom, a gente tem dados, né, que, por exemplo, o que a gente precisa para uma boa lavoura se desenvolver, uma boa pastagem se desenvolver? Nada mais são as duas do que duas plantas que precisam de luz, né? Então, os dados do mês de maio, a gente tem que, durante todo o mês, a gente teve 3 dias de fotossíntese positiva, ou seja, 3 dias onde houve basicamente um desenvolvimento da planta, um crescimento da planta. Nos outros dias, essa planta estancou, ou seja, justamente pela falta de luminosidade que é o que faz ela se desenvolver de forma plena. E o senhor comentou isso impacta na questão do pasto, né? Para a produção agropecuária, então, né? Esse atraso no pasto de levar o rebanho para o pasto, que consequências tem? Bom, como havíamos comentado no início, é uma cadeia produtiva e é um efeito cascata que isso acontece, né? Então, se atrasa a semeadura do pasto, se atrasa a entrada dos animais, esses animais eles vão permanecer mais tempo, ou deveriam permanecer mais tempo, eles vão sair, né, num período posterior e vai atrasar principalmente as próximas lavouras de verão, né? Entendendo que no estado do Rio Grande do Sul a gente tem lavouras de inverno, lavouras de verão, e basicamente onde não há lavoura de inverno a gente tem o período da pastagem, né? Então, atrasando esse período de semeadura, entrada dos animais e posteriormente a saída dos animais da pastagem, pode haver um atraso na semeadura da lavoura de verão depois. E no inverno, a gente tem nos últimos anos aí tido invernos de frio menos intenso e por um período mais curto. Isso tem feito diferença nas lavouras de inverno? Alguns pontos específicos pode ter, né? Porque a gente, por exemplo, nas lavouras de inverno, principalmente trigo, que é a lavoura principal que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, ela precisa de algumas horas de frio para ter o seu pleno desenvolvimento, né? Então, esse contar de horas ou menos dias frios tem um impacto, sim, na qualidade do produto, né? Principalmente no produto final. Então, esse trigo, em vez de ser um trigo para a indústria, ele vai acabar sendo um trigo, né, tendo uma classificação mais inferior, né? Então, justamente em função desse impacto do frio. E como o produtor pode enfrentar essa situação? Existe alternativa para, de repente, melhorar essa produção do trigo ou daqui a pouco acelerar a pastagem? Como a gente diz, a gente trabalha numa indústria a céu aberto, né? Não tem como a gente fazer mais do que alguns turnos de produção durante o dia. A gente não tem como incrementar, né, a produção, porque a gente depende dessa luminosidade, da questão de chuva, da questão de falta de chuva também. Tudo isso é importante no sistema, né? O que o produtor tem que ter em mente é isso, que ele tem que trabalhar com essas incertezas do clima, né? E como a gente fala em sala de aula, né, as boas práticas de manejo, principalmente de solo, que isso vai garantir em época de déficit hídrico uma umidade no solo, né, com práticas de plantio direto, sucessão e rotação de culturas, né? Isso tem um impacto bastante grande e minimiza os efeitos, principalmente da estiagem. E diante desse cenário que a gente já vê, desse fim de outono, né, que foi bastante chuvoso, esse inverno chuvoso e com menos intensidade dos dias frios, é possível já fazer uma projeção de como vai ser a safra desse período? Olha, a projeção a gente tem assim que até o final do inverno, né, a gente tem alguns veranicos, vamos dizer assim, né? Então isso aí pode dar um impacto importante, né, na produção,
Mas também a gente não consegue fazer uma previsão tão precisa, vamos dizer assim, do impacto que isso vai ter, né? A gente sabe que está saindo de uma época de mais chuva e vai para uma época de menos chuva, então isso aí, esse impacto direto, assim, a gente não consegue prever, né? Porque tá muito aleatório a nossa condição climática, né? Por exemplo, no mês de julho, né, teve uma época de bastante calor, e na primeira semana lá do mês de julho a gente teve bastante frio, então isso aí tá muito diferente, assim, nessas épocas. Entendido. Professor Fernando Pfeiffer, coordenador do curso de Agronomia da UBRA, muito obrigado. Esse foi o Fala Professor, eu sou Giovanni de Oliveira. Thaís, volto contigo no estúdio.